confiante. Quando você sentar lá para você fazer a prova, você precisa confiar que você vai lembrar de tudo e que você vai fazer uma ótima prova. E ele fez isso. Ele estudou e fez a melhor prova da classe. Tirou 10. Ele não errou nada. Outra coisa, a professora de história pediu um trabalho e ele fez o melhor trabalho da classe. Acontece que a professora dizia que ele era burro também. E os alunos todos diziam que ele era burro. E agora os alunos pediram para ele o trabalho para eles copiarem. Ele falou assim: olha, mas vocês mesmos disseram que eu sou burro. Agora, se vocês vão copiar o meu trabalho, vocês vão se dar mal. Assim que eu não vou dar o trabalho para vocês. E ele passou naquele ano como o melhor da classe. Meus queridos, a gente precisa de ter muito cuidado com a nossa boca. O que a gente fala? O que você fala para o seu filho? O que você fala para o seu esposo, para a sua esposa? O que você fala para os membros da igreja? O que você fala para o seu pastor? Como aquele irmão que falou para mim que eu não sirvo para ser um pastor. E um pastor, que era meu chefe, disse para mim que eu não servia para ser um pastor. Eu disse para ele assim: eu estou lendo um livro sobre liderança. Ele falou: não lê esse livro que não vale a pena. Você não tem talento? Que adianta você ler? E eu fechei o livro e não li mais. Acontece que um ano depois eu decidi abrir o livro. Eu falei assim: não, acho que eu fui errado. Eu decidi abrir o livro, comecei a ler de novo. E não parei mais de ler, meus queridos. Porque eu posso. Eu posso. Agora, meus queridos, é muito ruim quando a gente usa a nossa língua para destruir, para humilhar, para colocar as pessoas para baixo. Meus queridos, nós somos chamados para ser profetas, não falso profeta. Usar a nossa língua, a nossa boca para construir, para estimular, elogiar. Hoje de manhã eu falei para vocês, né, que agradecer nunca é demais. Outra coisa que eu digo para vocês: elogiar nunca é demais. Elogie. Elogie o seu filho, a sua filha. Elogie o seu esposo, a sua esposa. Elogie. Meus queridos, quando uma coisa está errada, a gente está sempre pronto para criticar. A gente sempre lembra de criticar. A gente sempre lembra de humilhar. E quantas vezes a gente lembra de elogiar? E quantas vezes a gente não valoriza o que as pessoas fazem? Sabe que uma pesquisa foi feita que é necessário 3 elogios para contrafazer uma crítica. As críticas têm tamanho peso, tamanha influência, que é necessário 3 elogios para desfazer uma crítica. Mas às vezes você nunca elogiou uma pessoa e você acha que pode criticar ela. Pensa nisso. Outra coisa é como fala em inglês o label, dá um nome. Uma vez eu fui numa igreja e tinha um menino correndo de um lado para o outro. E eles falaram assim: esse menino é uma peste. Por uma coincidência, eu fui almoçar na casa daquela criança. Os pais me convidaram para almoçar lá. E o menino estava correndo de um lado para o outro e o pai falou assim: esse menino é uma peste. Eu entendi. Eu me lembrei daquele outro menino de 14 anos de idade que estava repetindo a 7ª série pela 3ª vez. Que o pai falava que ele era burro e, consequentemente, a professora falava que ele era burro, os alunos falavam que era burro porque o pai era um profeta. Ele profetizou que o filho era um burro. Aquele pai também estava profetizando que o filho era uma peste. E agora todo mundo estava falando que ele era uma peste. E todo mundo estava dando força às palavras do pai. Sabe, muitas pessoas que a gente conhece, elas são fracassadas porque alguém profetizou fracasso na vida delas. A pior coisa que pode existir é quando essa pessoa está lá no abismo e você está indo de afundar. Quando você é mais um
quando você faz parte da turba para dizer crucifica, crucifica. Meus queridos, a gente está aqui para recriar. A gente está aqui para transformar, para levantar os oprimidos, para dar força às pessoas, para quebrantar o mal que foi criado e não para aumentar o mal. Agora, você sabe que as palavras que nós ouvimos na nossa infância, essas palavras ficam no nosso subconsciente. Essas palavras ficaram no meu subconsciente. Eu estava vivendo como uma pessoa doente, como um fracassado. Você sabe que um livro que eu comprei quinta-feira, e esse livro fala, o autor é Chad Hammerstein, e o título é What You Say When You Talk to Yourself. Estava dizendo o seguinte, que em média, uma pessoa de 18 anos de idade ouviu a palavra não 148 mil vezes. Ou você não pode fazer isso, ou você não tem condições de fazer isso. E ele disse mais ainda, que 78% do nosso pensamento é negativo. Já pensou isso? 78% do nosso pensamento é negativo. E ele disse mais ainda, que 75% das doenças são de origem emocional. E ele fala uma coisa que me arrepiou, que me emocionou. Ele fala que isso é o cumprimento das palavras de Salomão quando ele disse que assim como você pensa, assim você é. Assim como você pensa, você é. Yeah. Porque você ouviu aquelas palavras, você é uma peste, você é burro, e você passa a dizer isso para você mesmo. E quando vem o sonho na sua mente, você mata esse sonho logo no início. Mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho condições, eu não sou capaz. Eu sou um zero à esquerda, isso é para ele, isso é para ela, isso não é para mim. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tome o que as pessoas falam para você como pessoal. Eu era uma pessoa muito sensível antigamente. As pessoas me falavam uma coisa e eu acreditava nelas. Como esse pastor que falou que eu não tinha talento para ser pastor. E eu mesmo dizia depois. Eu mesmo dizia para os irmãos, eu acho que eu não tenho talento para ser pastor. Mas eu tenho. Porque, meus filhos, eu aprendi o seguinte, que tem uma palavra que é superior à palavra dos homens, é essa aqui. Amém. E ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E quando ele terminou todas as coisas, ele disse, eis que tudo é muito bom. Meus queridos, eu sou muito bom. Assim que se você diz que eu sou incapaz, que eu não sirvo para pregar, que eu não posso escrever um livro, que eu não posso ser um pastor, e que eu sou feio, não importa o que você diz, e que eu não toco bem, eu não vou acreditar em você. Porque aqui está a palavra de Deus. Quando uma pessoa te fala uma coisa negativa, essa pessoa não está falando de você, ela está falando dela mesma. As pessoas te olham como um espelho. Elas veem a imagem refletida delas em você.